Olá pessoal, aqui o Fausto da Revolução Industrial Brasileira, mais uma vez num comentário aqui do nosso projeto, um vídeo curto de opinião para falar da disjuntiva, ou seja, daquela contradição que existe, mas é pouco comentada, entre crescimento econômico e desenvolvimento econômico. São duas noções que em geral se confundem um pouco na cabeça das pessoas, mas que guardam certas diferenças. Primeiramente, dizer o seguinte, não é ser contra o crescimento econômico, tá? De partida, a gente precisa eliminar essa noção de que é preciso ou desejável, de alguma forma, sermos contrários ao crescimento econômico. Existe até gente que é contra o crescimento econômico. Não é a minha opinião. Eu acho que o Brasil, sim, tem que crescer economicamente, fazer o PIB crescer. Porém, essa abordagem quantitativa não será nunca suficiente para nos levar a um estágio aí sim de desenvolvimento. E quais seriam as diferenças que eu percebo entre estas duas noções? Primeiramente, o crescimento econômico, entendido como multiplicação do valor agregado no PIB, ou seja, gastos do governo, investimento privado, consumo das famílias, mais exportações, menos importações, seria essa a fórmula do PIB. Tudo isso guarda uma limitação muito prática em relação à matriz produtiva do país. Ora, se o país produz apenas batatas e tem lojas de vender batata e todo o resto importado, certamente o PIB refletirá essa estrutura produtiva. Já se o país é produtor de alta tecnologia médica, alta tecnologia veicular, alta tecnologia industrial, alta tecnologia, por exemplo, de farmacêutica, de química, né, exporta tudo isso e consome em importados produtos de menor valor adicionado, dos quais ele pode até dispensar-se de produzir, muitas vezes por razões de limitação física, geográfica, climática, etc., bom, esse PIB será um PIB diferente. Então existe, até mesmo dentro do crescimento econômico, ou seja, da sequência anual de crescimentos ou decrescimentos do PIB de um país, um reflexo da qualidade da sua estrutura produtiva. E é um pouco esse galho que nos afeta tanto no Brasil. Hoje, o Brasil, mesmo para crescer, sofre mais por não ter uma estrutura produtiva de país desenvolvido. A estrutura produtiva do Brasil hoje, depois dos últimos 40 anos em profunda desindustrialização, ficou resumida a poucos setores, todos eles marcados por uma sofisticação, no máximo, relativamente alta, jamais uma sofisticação alta de verdade. Nossos melhores setores industriais têm uma sofisticação relativamente alta e uma enorme quantidade de empresas e setores econômicos de baixíssima sofisticação, né? Baixíssima produtividade. Isso nos leva a um gargalo para o crescimento econômico e praticamente nos impede de nos aproveitarmos do que seria o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento socioeconômico, aquele que de tanta qualidade estrutural na economia consegue gerar benefícios múltiplos para a sociedade. Uma sociedade desenvolvida será aquela em que não apenas se cresce o PIB em cima da estrutura produtiva que se tem, que hoje no Brasil está resumida a grandes fazendas, grandes minas, lojas e shoppings nas cidades, serviços de internet, serviços urbanos, e-commerce, né? E muito 25 de março, muito camelódromo, muita informalidade, né? E passa a ser uma estrutura produtiva virtuosa, aquela estrutura produtiva em que o conhecimento e a tecnologia são o prato principal, são o nosso principal objetivo. Em volta desses locais, né, que são muitos nas economias desenvolvidas, de produção de tecnologia e conhecimento, produção de máximo valor adicionado, níveis que o Brasil não conhece de produção de valor, em volta desses sistemas, desses polos, se conformam cidades, territórios, estados, províncias e, por fim, um país inteiro, em que esse valor começa a se multiplicar na demanda por serviços mais sofisticados, na demanda por profissionais mais sofisticados, tudo isso gerando maior remuneração, até mesmo nos setores que não estão diretamente ligados à produção mais sofisticada daquele lugar, e, portanto, toda a sociedade se beneficia da existência de uma matriz produtiva sofisticada e complexa. É o caso, por exemplo, da Alemanha, da Suécia,
da Finlândia, agora é o caso crescentemente da China, é o caso do Japão, é o caso dos Estados Unidos, que agora, por se desindustrializar com razoável velocidade, até de uma maneira muito estranha, vem sofrendo os efeitos de aumento da pobreza e aumento da desigualdade, mas é o caso de vários outros lugares que não são majoritários no mundo, não é o normal no mundo chegar a esse patamar, porém, é o caso de vários lugares que conseguiram sofisticar a sua matriz produtiva e deram às suas sociedades benefícios que a nossa sociedade não conseguirá ter, nem mesmo com grandes níveis de crescimento econômico. Por quê? Porque o crescimento econômico numa sociedade de matriz produtiva atrasada reproduz as desigualdades e as pobrezas, ou apenas, no máximo, na melhor das hipóteses, alivia as pobrezas existentes. Então, por mais que nós consigamos, digamos que haja um milagre econômico brasileiro de agora para os próximos anos e consigamos crescer a 3, 4, até 5% ao ano, conseguiremos reverter toda a pobreza e toda a desigualdade brasileira com base nisso? Muito improvável, porque para fazer isso dependeríamos de um processo virtuoso que é marcado por qualidade da economia e não apenas por quantidade. É lógico, se crescermos a 5% ao ano, até mais, quem sabe, eu defendo isso, certamente vamos nos beneficiar de melhores níveis de emprego, talvez um certo acréscimo nas remunerações médias e certamente um bem-estar social, né, acontecerá em função disso, mas não será suficiente para nos levar ao desenvolvimento, dado que todos esses empregos apenas serão uma quantificação majorada, melhorada, dos empregos oferecidos, que não são, em sua maioria, empregos de grande qualidade. E por que não são? Porque a oferta desses empregos de grande qualidade não existe no Brasil, dado que a nossa estrutura produtiva é atrasada e só se atrasa cada vez mais. Então, a conclusão é que nós precisamos fazer uma estratégia nacional de desenvolvimento futuro para qualificar a matriz produtiva brasileira no rumo de uma industrialização entendida como moderna, século XXI, almejando chegar aos níveis de sofisticação que os países desenvolvidos já têm, porém, em setores que caibam ao Brasil abordar e construir com consciência, decência e eficiência, e aí sim, nesse momento, nós poderemos dizer que chegaremos a um ponto de qualidade socioeconômica diferente do que temos agora, não apenas em função do crescimento da economia, mas aí sim em função do desenvolvimento da economia. Não existe hoje no governo brasileiro nenhuma perspectiva de que isso possa acontecer. Nós estamos presos e atados, de mãos atadas, a uma visão macroeconômica e também microeconômica circunscrita ao crescimento e ao desejo do crescimento pelo crescimento, sendo que principalmente, mesmo para o crescimento acontecer, o Brasil atual, de gestão econômica brasileira, coloca as piores amarras, os piores obstáculos que impedem, inclusive, o crescimento de acontecer. Ou seja, a conclusão triste é de que, sem uma estratégia nacional e com essas amarras que estão colocadas nos últimos anos até agora, dificilmente o Brasil vai conseguir algo muito melhor do que um muito incipiente crescimento econômico, e o desenvolvimento continuará um sonho distante ainda da realidade nacional. Mais um comentário da RIB, se você gostou, dá o like, compartilhe o vídeo. Estamos aí para fazer mais, vamos tentar fazer vídeos diários aqui no canal. Muito obrigado, até a próxima.